Boa noite para todos os que me veem, tanto através do vídeo como aqui presencialmente. Então, hoje eu vou inovar, eu vou falar um pouquinho de mediação. Depois de 3 aulas sobre arbitragem. Os demais palestrantes das aulas anteriores, Adriana Pucci e Gabriel Jacinto, para contar. Então venham. Muito bem. Então nós vamos falar sobre mediação. Na realidade, o curso é sobre a produção de prova na arbitragem e na mediação. É lógico que a produção de prova na arbitragem é uma coisa imprescindível. A produção de prova na mediação, nós estamos formulando os conceitos, né? Porque a mediação, nesse ponto, é muito diferente da arbitragem. Então vamos lá, vamos pensar naquilo que nós somos semelhantes e no que somos diferentes. Então, vamos partir exatamente situando a mediação. Então, a mediação, na realidade, a grande diferença quando nós pensamos em provas entre mediação e arbitragem é a função dessa prova, né? Por quê? Porque na mediação... caiu. Um minutinho. Na mediação... Está funcionando? Na mediação, nós não trabalhamos com a verdade dos fatos. Isso não quer dizer que nós não consideramos a verdade dos fatos, mas o objeto com que se trabalha não é a busca da verdade dos fatos. Vamos lá, está aqui. A mediação lida com a percepção das partes. É isto que é importante. Então, esta percepção é que vai ser trabalhada pelo mediador. E por quê? Porque o que a gente sabe é que os fatos são percebidos de forma diferentes por cada pessoa. Nós percebemos a versão. A verdade é uma busca de todos nós, né? Mas há a percepção, e essa percepção é que é trazida pelos mediandos e é trabalhada junto entre mediador e mediandos. Então, diferente da arbitragem, não há a busca da verdade. E principalmente porque a mediação não trabalha com o passado. Ela não quer saber quem tem culpa, quem não tem culpa, por que aconteceu isso. O que nós trabalhamos na mediação é o presente, como as pessoas estão hoje, o que elas veem, como é que a realidade do conflito está na vida dessas pessoas, e com o futuro. A proposta da mediação é resolver o conflito olhando para o futuro, ultrapassar aquele conflito em busca de uma solução que os leve olhando para o futuro. Então, a função da prova, de forma muito diferente da prova na arbitragem, ela tem uma função de informar as partes, o mediador, trazer os fatos, trazer as informações necessárias para que se conheça a situação e embasar a negociação que vai ser trabalhada. Então eu trago aqui um exemplo simples para que fique mais, que dê para se entender melhor o que eu estou falando, porque é difícil dizer, não, a verdade não é o nosso foco. E por quê? Então, um exemplo, no acidente de trânsito, como é que acontece? As partes trazem visões distintas sobre como foi o acidente. O acidente aconteceu e cada um é capaz de descrever aquele acidente, cada um daqueles que participou, de uma forma diferente. Por quê? Porque isso é próprio do ser humano. Nós percebemos a partir da nossa realidade, de como pensamos, de como vemos, né? Cada um tem percepções diferentes. Então, não cabe ao mediador julgar quem tem razão. A gente diz, então, tem 3 possibilidades, né? Ou você julga, e quem julga é o juiz e o árbitro, ou você interpreta, e aí realmente quem interpreta são os psicólogos, psiquiatras, é quem trabalha com isso,
E quem acolhe o mediador, a função dele é acolher aquelas pessoas que estão em conflito. Então ele acolhe e as ouve. Então ele vai ter este papel, é um papel bem diferente. Então ele vai trabalhar com as partes sem contrapor as versões. Isso é muito difícil, né? E vai fazer com que aquelas partes admitam que existem diferentes percepções. Porque quando a pessoa entra em conflito, só a forma como ela vê é que é verdadeira, não é? É isso, a pessoa vem arraigada, é aquilo que ela acha, ponto final, né? E nós temos que fazer com que essas pessoas saiam desse fechamento, dessa posição rígida, para admitir que existem outras formas de ver e que o outro também tem uma forma de percepção, de ver, de interpretar, tem interesses. Então é isto que é fundamental. Se a gente não consegue fazer isso na mediação, não conseguimos passar para um acordo. Então, qual é o intento do mediador? O intento do mediador é fazer com que aquelas partes que vão colocar suas posições saiam das posições em busca dos interesses para a construção do acordo. Agora eu estou falando em posições e interesses. Eu queria saber o que vocês me dizem. Quem pode me dizer o que é interesse e o que é posição? São dois conceitos muito importantes em negociação e em mediação. Alguém consegue me dizer? Posição é o modo como você se coloca perante outra parte. O interesse é aquilo que leva àquela sua posição. Isso. É o que está por trás da posição. Isso mesmo. A gente vai eu tenho o conceito um pouquinho mais para frente, mas é isso. Então, a posição é o que eu peço e a pessoa vem fechada naquela posição. É o concreto e aquilo que eu quero contra o outro, né? E o interesse é tudo que vai, o que sedimenta, o que está subjacente a esta posição. E aqui eu estou trazendo, e aí Adriana, peço desculpas Adriana, porque são conceitos na língua que ela fala, a língua de origem, né? Sua língua mãe, e eu estou aqui, então eu nem vou me dispor a ler em espanhol. Mas por que eu trago é um texto que trabalha isso que eu estou colocando para vocês, é um pequeno texto, e é de 3 mediadoras argentinas. E por quê que eu trago das argentinas? Na realidade, a mediação na Argentina caminhou muito. Ela começou um pouco antes da gente, né? E caminhou muito. Por quê? Lá, quem introduziu a mediação foram, eu acho que basicamente que eu conheci 3 juízas, e depois elas começaram, e depois o movimento encampou inúmeras pessoas, né? E elas privilegiaram a mediação, o mediador privado. Então o mediador e a mediação é muito respeitado na Argentina. Então, quem iniciou foram juízas, mas quem fiscaliza, controla e que deu condições da mediação caminhar foi o Ministério da Justiça, lá da Argentina. Então, teve uma abertura para a mediação. E a mediação teve uma lei que trouxe essa mediação como necessária, né? Que a grande questão, a mediação é voluntária, mas vamos obrigar a mediação? A tentativa de mediação obrigatória. Porque se as partes não quiserem, elas vão embora, né? Ninguém faz acordo sem querer. Então, houve uma lei que introduziu a mediação por um período e hoje ela já é definitiva. Então a mediação definitivamente está instalada na Argentina. E o que aconteceu? Então você tem inúmeros mediadores, excelentes mediadores, e que escrevem, a produção é muito importante. Então, e o que está acontecendo? Os brasileiros estão indo fazer curso na Argentina, né? E eles até nos aceitam. Falamos português e espanhol juntos, né? E então eu conheci
pessoalmente a Maria Helena Caran. Eu não fiz este curso, pelo contrário, vieram mediadoras argentinas e o ano passado eu fiz uma reciclagem, porque mediador tem que, desde 96 que eu estou dentro da mediação, comecei em 96, mas a gente tem que reciclar. E aí eu fiz um curso de reciclagem com 3 mediadoras argentinas que vieram e que vão voltar. Se houver interesse, elas vão estar aqui de novo dando um curso. E lá na Argentina eu conheci a Maria Helena Caran, que é realmente uma mediadora excepcional. Então, o que esse texto diz? E aí vocês podem ler, porque vocês têm aí, né? Então, ele trabalha com a percepção do conflito, e eu coloquei aqui a percepção do conflito e o mediador. Então, o que ele diz? Que o conflito chega para o mediador, não chega através da verdade, mas sim pela percepção transmitida pelas partes, através das versões diferentes que cada uma delas tem, né? Então, e ela ressalta que é uma verdade para cada um. E esta verdade é vivida como a única realidade. É verdade, não é? Assim, imagine um acidente. Cada um acha que é daquele jeito, embora essas versões são muitas vezes contrárias nos aspectos essenciais, né? E o que não acontece nem com a outra parte e nem com o mediador, né? O mediador vai ter outro olhar, cada um tem o seu olhar. E aí ressalta que as partes estão preocupadas com a verdade do outro, mas não é para aceitar, né? Quando a parte vem em conflito, ela está muito preocupada com a verdade do outro para contradizer, para confrontar, né? Para o mundo adversarial. Então, e como é que fica o mediador nisso? Então ela coloca, e eu acho muito interessante, que ele tem uma dupla sensação. É muito bom não precisar ir atrás da verdade, como na arbitragem se vai, porque é muito difícil, é uma busca muito difícil. Mas ele tem que trabalhar com as duas versões, o que também é muito difícil, de uma forma equilibrada, admitindo a versão de cada parte, né? Com cuidado e sem preconceito. Essa é uma das coisas mais difíceis para o mediador. Então, eu tenho que estar ali, ouvindo aquelas partes, tenho que me cuidar para não ir para o lado nem de uma nem de outra, porque não adianta a gente, por mais que a gente se entenda imparcial, neutro absoluto ninguém é, né? Porque uma das partes pode estar ali falando coisas que mexem comigo por coisas da minha vida, que a gente diz os nossos ruídos internos. Então, os ruídos externos são aqueles que nos atrapalham de ouvir porque interferem na audição, mas tem os ruídos internos, que é a nossa realidade subjetiva. Então, nós temos que fazer com que esta realidade não interfira na forma como nós estamos ouvindo aquelas partes. A gente tem que isolar e trabalhar isso, né? O mediador tem que se trabalhar psicologicamente, porque ele é fundamental, porque ele trabalha com essas percepções das partes. E aí ela continua, eu acho que é muito interessante. Então, o que é importante para o mediador? Respeitar e ouvir as percepções das partes de um conflito, aceitando que cada um tem a sua realidade, e assumir que não é fácil para cada uma das partes deixar de lado esta forma de ver, essa sua percepção, que está muito introjetada na sua subjetividade. Então, o papel do mediador é legitimar o quê? Não a versão de cada um, mas essa diversidade, a possibilidade das percepções diferentes, criando condições para que as duas partes também acreditem que isto é possível, né? Exatamente é aí que é o nosso trabalho, que é possível que aquele fato, que aquele conflito, que aquele seu enfoque também tenha uma outra percepção, muito embora essa parte não concorde, mas que ela aceite que é possível. E que aceite, então, que através disso se faça um acordo. Porque a partir dessas percepções diferentes e dos interesses que, como o nosso colega falou, embasam essas percepções, é que nós vamos conseguir construir o acordo.
Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com mediação, eu falava assim, é milagre? Como é que faz acordo assim? Como é que é possível ganha-ganha? Tinha muita gente que dizia que isso era mentira, que isso era conversa fiada, porque não é possível o paradigma do ganha-ganha. Como que as pessoas que estão em conflito, brigando, vão deixar de lado, fazer um acordo e cumprir? Porque o objetivo da mediação é que você tenha um acordo e que as partes cumpram voluntariamente. E que seja exceção o não cumprimento, né? Então a exigência é grande, mas é possível. E aí a gente sabe que quem nos dá muito recurso é a teoria da negociação, né? Então é a teoria da comunicação, nós trabalhamos com a comunicação e com a negociação. Então, muito bem, vamos caminhar. Então eu acho que esse texto é muito interessante e muito rico. Eu quis trazer para vocês, porque eu poderia trazer o que eu entendi dele, mas eu acho que a leitura dele é muito interessante. E como isso depois vai para vocês vão... E o livro das 3 é muito bom para quem se interessa por mediação, esse livro que eu cito. Eu não pus na tela, eu li só por daqui, então é essa que é a segunda parte, desculpem. Vocês querem ler ou eu passo adiante? Tudo bem? Sim? Você já leu uma? Então vamos lá. Então, a partir de todo esse desenvolvimento que eu fiz, a gente caminha agora para diferenciar um pouquinho a mediação e a arbitragem. Nós ouvimos falar tanto sobre arbitragem e eu acho que a mediação trabalha com a diferença, mas com o comum dentro da diferença, né? Então, vamos trabalhar aqui o que ela difere da arbitragem, porque é importante que a gente distinga ambas. Os institutos, os dois, mediação e arbitragem, integram o conjunto dos meios extrajudiciais de solução de controvérsia ou meios alternativos de solução de controvérsias, ou hoje tem outros meios, tem outras expressões, mas todas, o que querem dizer? Que são sistemas de solução de controvérsia e que são privados, né? Essa é a característica comum entre mediação e arbitragem. Tanto o mediador quanto o árbitro são privados, são pessoas privadas, não é o Estado. Muito embora haja uma interferência do Estado através do Poder Judiciário na mediação e na conciliação. O Poder Judiciário respeita muito a arbitragem, mas a conciliação e a mediação, eles entendem que eles devem ser subordinados. Isso é uma grande questão, uma questão que subordinado ao Poder Judiciário. E nós entendemos que não. O Poder Judiciário deve fiscalizar, sim, porque ele é o poder supremo nessa questão do acesso à justiça, dos direitos, né? E do dizer o direito. Mas ele deve fiscalizar tal qual ele fiscaliza os notários, tal qual ele tem uma fiscalização ou uma forma de, numa ação judicial, que se questione uma arbitragem, de dar a última palavra. Mas não é isso que a gente tem visto. Eu acho que até porque o judiciário usa da conciliação e acha que é um instrumento poderoso para diminuir, para baixar o número de processos que eles têm, e este é o enfoque que o judiciário normalmente olha para a conciliação e por tabela para a mediação. Ele acha que o juiz tem que supervisionar o conciliador e o mediador, e a gente da mediação privada, a gente diz, não, vocês não fazem mediação, o juiz é juiz, mediador é mediador, árbitro é árbitro, cada um na sua função. Até pode ter excelentes juízes que são excelentes mediadores, tá certo? A gente sabe, excelentes conciliadores, mas a função de juiz é ser juiz. E o Poder Judiciário já tem tanta coisa com quem se preocupar, por que não deixa os mediadores caminharem por si mesmos? Mas, por enquanto, a gente não está conseguindo muito. Eu coloco isso porque eu acho que é importante, né? Esse movimento, eu acho que nós
a mediação, a conciliação foi aceita porque o judiciário bancou. Isso nós aqui colocamos a conciliação lá dentro. O primeiro setor de conciliação aqui em São Paulo foi introduzido por sugestão dos mediadores, porque a gente queria que as pessoas conhecessem o que era mediação. Em 96 ninguém conhecia o que era. Então o setor foi criado em 2001 e com isso o conhecimento, a divulgação, a confiabilidade, porque é importante o judiciário junto com os mediadores. Mas a gente gostaria que eles nos dessem mais liberdade. Eu acho que a gente... isso nem falar. Remuneração já é outro aspecto, né? Porque na medida como começou os setores como uma experiência, então a experiência foi voluntária. E isto, aí o judiciário se acostumou com isso. E aí ele fala assim, nós não temos dinheiro. E até o dinheiro sempre falta, mas a gente tem que dividir com todos aqueles que trabalham, né? Então, é outra questão, Mauro. Bom, não temos nada contra o judiciário, entendam bem, mas a gente gostaria de ter ter mais liberdade e tê-los como parceiros sem a gente estar tão preso, né? Mas está difícil isso. Muito bem. Então, em relação à arbitragem, eu acho que a mediação e a arbitragem veio e fincou pé no Brasil, né? E caminhou muito, e hoje ela é respeitada pelo judiciário, como a gente diz, que eles não interferem, pelo contrário, validam a arbitragem, árbitros e etc. E aí, agora, realmente, e é muito interessante, porque na Argentina foi o contrário. A mediação é muito mais presente do que a arbitragem, né? A gente temos processos diferentes. Então, agora, ambas então decorrem da autonomia da vontade. De formas diferentes, mas sim. Só existe o árbitro porque as partes que estão ali se submetendo à jurisdição do árbitro. Só vai existir mediação se as partes escolhem o mediador e querem fazer a mediação. Então, isto em ambas é a mesma coisa. Agora, o papel, a função do terceiro neutro é muito diferente. Então, o terceiro neutro na mediação, ele não julga, ele não decide, ele não faz as escolhas, ele apenas conduz o processo e faz todo esse procedimento que eu falei. Ele vai escutar as partes, vai recompor a comunicação e vai, junto com essas partes, trabalhar a parte objetiva, as opções, a negociação para chegar num acordo. Enquanto que o terceiro neutro, na arbitragem, ele substitui as partes e ele decide o conflito. Então, na mediação, quem decide o conflito através do acordo são as partes. Na arbitragem, não. Então, isto determina o destinatário da prova. A prova vai trazer o quê para dentro do procedimento? Qual a função da prova? Sustentar o argumento. Sim, embasar as argumentações das partes. Agora, na mediação, não. Então, na arbitragem, o destinatário da prova, como a professora Adriana falou, são os árbitros, né? Na mediação, não. Não é o mediador que vai decidir pelas partes. Quem vai decidir pelas partes são elas mesmas. O papel do mediador é outro. Agora, então a parte se destina ao mediador e às próprias partes. Então eu levo a minha questão, o meu argumento, e eu levo a prova para informar, dar todas as informações e embasar aquilo que eu estou falando, a minha percepção, a minha versão daqueles fatos. E para quê? Para outra parte e para o mediador. A mediação trabalha com as informações, é fundamental, né? Ela vai trabalhar com as informações trazidas pelas partes, mais do que qualquer outro instituto, porque nós não vamos enfocar o externo, é a reunião da mediação, aquilo que é trazido, as percepções, e é lógico que as provas que vão embasar e vão dar as informações necessárias para que caminhe e se entenda aquele conflito.
Agora, é lógico que o mediador, ele não vai trabalhar fundamentalmente só com a prova. A prova na mediação, ela vem em segundo plano. Porque, como eu digo, nós trabalhamos com as percepções que as partes têm dos fatos, né? Agora, é lógico que isso você não fica isolado. Isso tem uma realidade, nós temos que descer no chão e ver se aquela percepção é adequada. Se ela realmente não é uma criação da cabeça daquela pessoa. Então, a confrontação, tudo isso é muito importante para formar todo o material que é trabalhado na mediação. Agora, realmente é uma questão pouco estudada na mediação. Como ela é um fator mais secundário, e a nossa formação no Brasil, e aí eu acho que tem que ver o Brasil, a mediação chega aqui no Brasil através dos terapeutas de família, né? Então a mediação chega aqui com um cunho diferente. A mediação americana é muito mais uma mediação trazida pelo lado jurídico. Então a prova lá é mais importante, os mediadores cuidam muito mais e os advogados na mediação cuidam mais de trazer provas, né? Eu trouxe inclusive uma relação de provas documentais de um livro de um autor americano, que vocês vão ver que parece que aquilo que ele está fazendo é para um processo judicial, não é para uma mediação, né? Aqui não. Então sempre se deu mais valor o que a parte traz, as emoções, a percepção, e se busca trabalhar isso, né? Agora, como a mediação no Brasil está caminhando da área de família para a área comercial, para a área societária, então ela vai começar a se preocupar sim com as provas, né? Então é um caminho diferente. Então, mas o destinatário, sem dúvida, são outros. Nós temos 3 destinatários das provas, né? As partes e o mediador, né? Muito bem. Aí o momento da produção da prova. Nós vimos aqui que o processo arbitral em relação ao processo judicial, ele é muito mais flexível, né? Na questão da produção da prova, mas tem momentos pré-estabelecidos, porque tem um procedimento que tem começo, meio e fim, até porque tudo é direcionado para que os árbitros decidam, né? A mediação não, a mediação você caminha de acordo com partes e mediador, e ela não é vinculante. Então, se durante o processo da mediação uma das partes não quer mais, ela pode suspender a mediação. Você não pode obrigar ninguém a fazer um acordo e a se submeter a uma mediação. É lógico que quando nós iniciamos o processo da mediação, a gente busca criar responsabilidade. Ali a gente está fazendo uma coisa séria, que envolve aquelas partes, que tem consequências, né? Então, vamos caminhar. Mas se uma das partes quiser suspender, ela suspende e os outros aceitam. Então, não tem uma rigidez, não tem um formalismo, não tem para o momento de produção das provas. Eu entendo, aí já é uma reflexão minha. Como eu disse a vocês, tem pouca reflexão no Brasil sobre isso. É uma reflexão minha. Eu entendo que as provas, elas devem vir em 2 fases, principalmente da mediação. Nós vamos caminhar e vou mostrar para vocês. E aí a outra questão, que é a flexibilidade do procedimento. Então, o procedimento da arbitragem, igualmente, é muito mais flexível em relação ao processo judicial, como os professores, professora Adriana, Mauro e Gabriel esclareceram a vocês. Agora, o procedimento da mediação é mais ainda flexível, né? Porque, e eu digo para vocês, o mediador, cada mediador tem a sua forma de fazer mediação. É lógico que tem etapas da mediação, mas cada mediador tem a sua forma e cada conflito vai exigir uma adequação daquelas fases da mediação. Então aí eu volto para o que é posição e interesse.
Esses dois conceitos, no meu entender, são fundamentais numa mediação, a partir do modelo de mediação que eu adoto. Eu não adoto, eu vou até depois conversar um pouquinho para frente com vocês. Existem diversos modelos de mediação e cada um focando mais um aspecto da mediação, né? Então, o modelo que eu adoto, que é uma simbiose entre alguns modelos, a questão da posição e dos interesses é muito importante. Por quê? As partes nos trazem a posição, né? Então, partimos das posições para chegar aos interesses, que vão embasar as opções a serem negociadas, escolhidas pelas partes para construir o acordo. É isso, é um resumo do procedimento da mediação. Então, é isso, em linhas bem simples, o que a gente faz numa mediação. E posição é, como o nosso colega falou, o que é pedido pelas partes. A queixa, no processo judicial, é o pedido inicial, né? Então, é aquilo que a parte traz, né? Digamos, uma questão societária. Eu quero excluir o outro sócio, não quero mais ter uma sociedade com o meu sócio, né? Então, esta é a posição fechada dele. Agora, o que motiva isso? São inúmeros interesses. É aí que nós falamos dos interesses. Sim, pois não. Você falou uma coisa muito interessante, pelo menos para mim. Muitas vezes as partes escondem o interesse, mascaram o interesse. E não porque querem. É que o que acontece? É um processo subjetivo. Você tem diversas razões e aí você se fixa numa. Você, no exemplo societário, eu estou dentro de uma sociedade. Aí, o meu sócio faz alguma coisa que eu não gostei. Aí eu começo a pensar que ele não é tão bom assim para aquilo que eu quero, né? Eu quero crescer, ele quer ficar pequenininho. Aí, de repente, a minha filha vai se casar, poderia botar o meu genro aqui. Então, tem tem diversos motivos. E eu me fixo num, né? Porque eu posso também querer fazer outras coisas para que aquela sociedade melhore. Mas aí eu acho que não. Que quem está atrasando, o problema todo dessa sociedade é o meu sócio. E será que é? É aonde eu me fixei. Porque por diversos motivos, né? E é isso que eu levo, e é isso que eu me fixo. Então, agora, o que acontece? A outra parte pode dizer, não, então eu saio. Não, eu compro a sua parte. Ou eu quero ficar com a sociedade e quero excluir. Aí é o conflito. Porque se a outra parte disser, não, tudo bem, prefiro vender e eu vou cuidar da minha vida, não tem conflito. Né? Agora, se o outro chega e diz, não concordo, eu acho que quem tem que sair é você. Aí é o conflito que a gente tradicional que a gente vê, né? Na área societária. Às vezes não é esse conflito, o valor, um quer comprar, outro quer vender, mas não chega a... Sim, aí também, Então, aí são os interesses. Então, como a gente diz, os interesses... A posição que é o pedido pelas partes, a queixa. Os interesses é a razão de ser do pedido, as motivações subjacentes, as necessidades, desejos, preocupações, temores. E aí na questão do temor tem uma questão que me ocorreu muito interessante, que era uma questão de família. Então eu recebi a cliente no escritório e ela veio era uma senhora já um pouco mais nova que eu, mas já era uma senhora, já tinha anos vividos em comum. E eu me surpreendi, porque ela vinha e dizia assim, meu marido resolveu se separar e você quer saber? Eu também acho que é uma boa. A gente já viveu junto, os filhos já estão quase crescidos, eu também não estou mais com vontade de ficar com ele. Eu acho que eu vou concordar. Eu falei, olha, difícil, né? Fiquei muito bem. Passou uma semana, eu marquei, na semana seguinte, ela volta completamente diferente, dizendo assim, acho que eu estou muito angustiada, não sei o quê, não quero mais a separação.
Aí eu fui trabalhando e falei, mas como é que mudou assim? Adivinha o que era? Ela fez as contas e viu que ela sozinha não se sustentava. O padrão de vida que ela tinha, a casa que ela tinha, tudo mais, era o marido que bancava. Aí baixou o medo. E ele disse que ia pagar uma boa pensão. Mas aí, de repente, ela começou a ficar com muito medo de ficar sozinha. Então, o temor mudou completamente a posição dela. Então, de uma pessoa que estava... E ela continuava, porque depois o processo continuou e finalmente eles se separaram e ela ficou muito bem sozinha. E ela encontrou outras coisas para fazer, mas o temor da situação, das consequências disso, motivou diferente. Então, a posição mudou. Não quero me separar. Não concordo com a separação. Então, são realmente... É incrível quando a gente começa a trabalhar e como as pessoas, essa percepção dos fatos vai mudando. Por isso a mediação é muito... Não pode ser rígida jamais, né? Agora o mediador tem que ser bom para perceber e encaminhar. Muito bem. Então, quem é o mediador? Alguém me diz o que é o mediador? Psicólogo. Psicólogo? Você sabe que isso eu também achava, né? Quando eu comecei, eu não tenho nada. Hoje até eu aprendi psicologia com a minha parceira de mediação de muitos anos. Ela era psicanalista e eu do lado jurídico. Mas quando eu comecei, e eu acho que o primeiro curso que eu fiz que foi com um juiz argentino. Muito interessante, um juiz de família argentino que veio, esqueci o nome dele, ele é uma figura importante na mediação argentina. E ele veio dar o curso e eu estava, primeiro curso que eu fui fazer, né? E eu entusiasmada, mas ao mesmo tempo dizendo, nossa, imagina se eu consigo, isso não é pra... E fui perguntar para ele, eu falei, bom, se ele for juiz, ele vai me responder. Aí ele virou para mim e falou assim, não, que bobagem, não é só psicólogo que pode ser mediador, pelo contrário, a senhora é advogada de família, bastante tempo, perfeito, caminhe. E foi ele que me botou para frente. Então, é o que você falou, no Brasil a marca é mesmo a psicologia, porque ela vem muito centrada nos terapeutas de família. E não tenha dúvida, o mediador... ele tem que ter um conjunto de conhecimentos, né? Por isso, quando a gente vai para o fórum e que você encontra aqueles advogados, os juízes que estão acostumados a tentar a conciliação, que falam, imagina, eu já sei para que eu vou me capacitar. Realmente ele tem o dom, ele tem experiência, mas ele precisa de algo além, né? Para trabalhar melhor. A gente sabe que, não é? A gente tinha os rábulas, né? Não é? Na origem da profissão dos advogados não eram os rábulos, os práticos, mas o prático faz até aqui, dali para frente ele não consegue. Então, e a mediação, eu digo mediador, é um especialista em comunicação e negociação, né? Realmente, estes são os dois instrumentos importantes do mediador. Agora, é lógico, se a isto se acrescem outros conhecimentos, você pode exercer melhor a sua mediação. Então, eu acho que o mediador tem que ser alguém que entenda de filosofia, que goste de filosofia, que se preocupe com o mundo, com a economia, com os fatos, com a política. Tem que ser um cidadão do mundo, porque ele vai trabalhar com as percepções e com a pacificação. Realmente, o mediador é aquele que é o pacificador, né? Eu acho que a pacificação social, o equilíbrio, porque a pacificação é o equilíbrio, né? Então, para que ele consiga trabalhar com isso, ele tem que ter pré-requisitos pessoais e uma formação contínua, né? A gente tem que buscar. E hoje, isso não é novidade para ninguém, todas as profissões estão exigindo uma formação contínua e uma formação interdisciplinar. E hoje E as pessoas dizem que é transdisciplinar, né? Não é mais multi nem inter, é transdisciplinar. Mas isso eu acho que é uma realidade que nós estamos vendo que todos estão buscando, né? É importante você trabalhar com o outro, né? Porque os saberes foram muito separados e hoje a gente está juntando. Agora não dá para juntar tudo numa pessoa porque é muito saber, mas dá para a gente trabalhar junto, né, em todas as áreas. Agora, o mediador, por excelência, ele tem que ter uma capacitação que junta conhecimento de diversas áreas.
Só quando eu falo comunicação e negociação, se você já percebe, né? Então, e tudo o mais que ele trouxer, digamos, a respeito da matéria do conflito, melhor. Mas se ele souber muito da matéria do conflito, mas ele não for bom de negociação e nem comunicação, não vai ser um bom mediador. Entendam bem isso. Então, ele é um terceiro imparcial. Eu não ponho que é um terceiro neutro, porque a neutralidade total, eu acho que praticamente não existe. Então, imparcial. Então, ele tem que ser imparcial em relação às partes, em relação a ele mesmo, né? Ele não pode ter alianças, ele tem que se policiar muito. A gente tem que se policiar. E a minha parceira da psicanálise me dizia: quando você está dentro de uma mediação e que você começa a ficar incomodada com a situação, irritada, não sei o quê, sai um pouco e vai perceber o que é. Dê uma paralisada, etc. O que é? É que uma das partes está falando alguma coisa que mexe com a tua realidade pessoal. Então, você começa a reagir, você não está entendendo por quê. Aí, se a gente percebe e volta, você volta bem, né? Mas a gente tem que ter atenção sobre a gente. E não é só o mediador, hein? Eu digo que o advogado precisa disso, que o juiz precisa disso. É que do mediador a gente tem uma exigência direta, porque você está ali. No palco da mediação é um palco mesmo, né? É uma situação que você está ouvindo tudo pela primeira vez junto com as partes. Se você não tiver um bom conhecimento de si, um equilíbrio pessoal, como é que pode? Você vai sair brigando com uma das partes, você não vai ouvir direito, vai ficar irritado, né? Então, e o que ele é? Tem o papel de facilitador da comunicação, né? Eu acho que é mais. Ele recompõe, o mediador recompõe a comunicação, é mais do que facilitar. Porque ele tem que mudar a forma como que as partes se comunicam, senão ele não consegue trabalhar, né? De catalisador entre as partes em conflito. Então, todo mundo, eu ouço a definição, né? Quem é o conciliador? O conciliador é quem pode dar opinião, pode sugerir. O mediador não, é aquele que não pode sugerir, tem que ouvir as partes e tem que, por milagre, chegar num acordo. Mas a gente tem um papel ativo, não temos um papel passivo. Não, o mediador é aqui, a gente usa dos recursos, é um catalisador entre as partes em conflito. O que ele faz? É um agente externo ao conflito que acelera o processo da sua resolução sem participar diretamente da decisão do conflito. E como é que o mediador faz isso? Como é que vocês acham que o mediador consegue fazer isso? Hein? Qual é um dos instrumentos importantes? Na realidade, tem dois. Quais são? Buscar pontos em comum. Ouvir, tem que saber ouvir. Isso. Eu acho que o mediador tem que Perceber essa realidade. Como é que é? E perceber o interesse realmente de cada um. E Agora, buscar... como é que ele consegue isso? Assim, então, primeira coisa, a escutativa, que a gente diz. O que é escutativa? Você não ouve para responder. Você ouve para entender, você ouve com uma outra forma de percepção, né? Você tem que estar aberto a perceber o que aquelas partes estão te passando. Perceber, muitas vezes uma das partes repete muito uma coisa e é ali que é o caminho do mediador. Então, ali que você pega aquilo e caminha. E, muito bem, então você ouve a escutativa. Agora, como é que você interage com as partes? Para conseguir isso que você falou. Ouve, ponto final? Como é que faz? Qual é o nosso instrumento poderoso na mão do mediador? Que os outros profissionais usam também. É mostrar o que a pessoa está falando para ela, não. Ela pode estar... Isso, mas como é que... Qual o instrumento? A palavra, mas o que mais? De que jeito? Palavra falada, sim. O mediador usa o discurso falado. De que jeito? Ele não é trevo a falar de persuasão? Não. Não tem que persuadir. Ou tem que persuadir? Não. Ele tem que dar conselhos? Não. Tem que mostrar o que a pessoa está falando. Através da pergunta. Está perguntando. Perguntando.
E as perguntas vão mudando de acordo com a fase da mediação. Então eu tenho perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas circulares, perguntas reflexivas, e com esta pergunta eu vou conseguir a devolução do mediando, da parte. A partir da minha pergunta, se eu não faço bem a pergunta, posso levar uma invertida. Porque se eu perguntar de uma forma inadequada, a pessoa responde de uma forma dura, não responde, fica irritado. Então, o mediador tem que aprender a perguntar. E isto é uma das dificuldades de quem vem da área jurídica. Porque quem vem da área da psicologia sabe muito bem perguntar, né? O psicólogo, como diz a minha amiga, ele lê em Technicolor e lê sem perguntar, né? Eles têm, isso faz parte da profissão deles, eles aprenderam desde o início. E nós aprendemos a perguntar para resolver, para questionar, adversarialmente, mas não para ter respostas que nos informem, né? E que conduzam as partes. Então, quando a gente diz que o mediador não sugere, ele não sugere diretamente, mas através de perguntas e ouvindo o que a parte diz, eu posso levá-lo, conduzi-lo. Por isso que o mediador tem que ter muita ética. Porque se ele quiser, ele manipula. Se for um bom mediador, ele manipula a situação. Porque se aquelas partes, se eu criei um ambiente, aquelas partes confiam em mim, eu, através da minha pergunta, porque eu estou com todo mundo ali, eu manipulo a situação. Então, mas é a pergunta. Se eu pergunto na abertura da mediação, na parte de investigação do conflito, as perguntas são abertas. Pergunto para que as partes se coloquem. Quando eu quero fechar, é uma pergunta fechada. Eu pergunto direto um assunto, ela me responde. Aí eu quero testar. É uma pergunta circular. Eu pergunto, bom, se fulano de tal estivesse aqui, como é que você acha que ele reagiria? A pessoa abre. Então, a pergunta é fundamental e nos traz as informações necessárias, e não só para nós. Por que eu digo que recompõe a comunicação? Porque enquanto eu pergunto, as partes se colocam as questões e o outro ouve. Porque a gente sabe, quando um conflito, uma das primeiras coisas que faz é romper a comunicação. Né? Como é que é namorado e namorada, marido e mulher, né? Você fala, ela já repete, não é assim? Quando estão brigando, não é? Quando estão em crise, eu falei uma coisa, o outro já repetiu. Ele não pensa, porque há um corte de comunicação e eu repito aquilo que eu acho que o outro vai dizer. Eu já sei o que ele quer, né? Eu nem ouvi, e eu já sei o que ele quer e não quero saber, e não quero ir, e não quero fazer, né? Então, quando nós recompomos a comunicação, a gente está criando a condição de um ouvir o outro também. Então é esta que é a primeira fase da mediação, é a informação, a recomposição da comunicação e a criação de um mínimo de confiança, porque também a crise, o conflito quebra a confiança, elimina a confiança que uma pessoa tem na outra. E a gente trabalha com pessoas que tiveram, e a mediação, ela trabalha normalmente com situações em que as pessoas estão relacionadas por mais de uma relação, né? O sócio, ele é sócio, mas ele também, ele pode ter inúmeras, ele pode ser parente, ele pode ser amigo, a vida em comum, tem inúmeras relações que se cruzam. E a mediação trabalha, é boa para essas questões, porque o foco é preservar essa relação. As pessoas resolvam o conflito, mas preservando aquilo que eles têm, né? E não resolvam o conflito e nunca mais e entrem em guerra que nunca mais possam se ver. Então ele conduz o procedimento, o mediador, mas não as escolhas. Então é isso que eu digo, condução. É lógico que ele põe os limites, faz com que as etapas caminhem e cria este ambiente em que as partes voltem a se comunicar. Tá tarde, não? E aí a gente volta para o foco da nossa aula, né? O contexto probatório. Então, a prova na mediação,
ela está sujeita a alguns princípios que informam o processo da mediação. E quais são esses? São os princípios que informam o procedimento da mediação, que têm aspectos diferentes desses mesmos princípios quando informam a arbitragem e o processo judicial. Vocês vão ver. As fases do procedimento da mediação. Então, quando é bom e quando é importante ter prova? Quando é que a gente deve produzir as provas? O tempo inteiro ou em fases? Eu entendo que em algumas fases. Porque a gente não pode atrapalhar esse processo que eu disse para vocês, de criar confiança, de recompor comunicação. Muitas vezes uma prova trazida de uma forma inadequada corta uma comunicação. E aí a mediação vai embora. O tipo de conflito a ser mediado. Então, um conflito de família exige um determinado tipo de prova, mas também uma habilidade maior do mediador. É o conflito mais difícil de mediar. Um conflito societário, você tem as duas coisas, mas você vai exigir mais prova, porque você tem uma realidade, você vai ter que resolver a questão da sociedade, mas também das pessoas. Então, o tipo do conflito também é um determinante na forma e nesse contexto probatório. E um modelo de mediação. Então, é isso que eu falei no início. Nós temos modelos de mediação. Então, no Brasil, nós temos um modelo que veio influenciado pela área da psicologia, que é o modelo transformativo. Então, aqui há um foco e há na relação. Então, na relação entre as pessoas, na transformação daquelas pessoas que estão na mediação. Nos Estados Unidos, o modelo é muito mais acordista. A preocupação é com a satisfação das partes e com o acordo. O foco é o acordo. Então, tem diversos outros modelos e eu acho que eu não vou trazer porque não é objeto da nossa aula. Agora, eu trago esses dois porque esses dois são assim, os mais importantes. E existem mediadores que misturam os modelos para trabalhar melhor. Eu sou uma delas. Eu acho que tem questões do modelo transformativo importantes e como tem no modelo direcionado para o acordo. Então, a gente trabalha com elementos de um e de outro modelo. Eu trabalho assim. Então, este modelo de mediação vai também interferir no contexto probatório, porque se é um modelo mais vinculado com a transformação, a prova é muito secundária. O importante são as pessoas, a comunicação, aquilo que acontece na sessão de mediação entre mediador e partes. O modelo do acordo já privilegia também a informação. Então, quais são os princípios que informam o procedimento de mediação? Eu trago aqui 3, que eu acho que são importantes considerando as provas. É a boa-fé. A boa-fé, hoje, é um princípio inserido no Código de Processo Civil, né? Que tem a boa-fé subjetiva e objetiva. Então, mas a boa-fé na mediação, ela é essencial. Não dá para fazer mediação se as partes não estiverem ali realmente de boa-fé. Você não tem como trabalhar. Por quê? Se o mediador percebe que uma das partes, e isso é muito possível, está ali para obter informação e depois usar, a gente tem que cortar imediatamente. Ou se a pessoa está ali para enrolar. A gente tem que perceber, ter muita percepção sobre o que as partes estão pretendendo e realmente exigir a boa-fé. Quando inicia a mediação, a gente tem um contrato. E lá está escrito que tem que ter boa-fé. Mas o mediador tem que estar atento o tempo inteirinho para isso. O dever de colaboração das partes. Você diz, mas gente que briga, que está em conflito, pode ser exigido isso dele? Sim. Porque a colaboração é com o procedimento, é com chegar no resultado. E se não houvesse dever de colaboração, a mediação não anda. Porque a gente precisa da colaboração e isto, em termos de prova, o que é? A parte trazer realmente as provas que são necessárias. Né? Você pergunta a informação a respeito da pessoa, da condição financeira. Se a parte não informa, não dá para fazer a mediação. Porque nós não temos nenhum recurso de obrigar a parte a trazer. A parte é que vai ter que trazer. Se ela não trouxer, a gente encerra a mediação.
E o sigilo, esse também é um fator fundamental, porque na mediação o sigilo é muito importante e eu ouso dizer quase que essencial. Por quê? Ninguém vai abrir o jogo, ninguém vai contar suas coisas se não tiver confiança no procedimento e não souber que está cobertado pelo sigilo, certo? É um fator para que as pessoas se abram. Se as pessoas não se colocarem, também não tem mediação. Então precisa que ter o sigilo para ela se sentir garantida, né? Tanto que no Código de Processo eles estão incluindo a mediação e lá está, que tem que ter sigilo. Então o mediador não pode abrir nenhuma informação que ele tenha da mediação. E aí eu sou rigorosa, eu prefiro que não tenha papel e que se tiver papel a gente rasgue. Porque como é que você garante que você vai armazenar? E tem gente que faz relatório, não sei o quê, e depois aquela informação vai parar na mão de outra pessoa, sei lá quem, né? Até de um desconhecido ou de um curioso, né? Então, é fundamental o sigilo. E o sigilo para as partes é em relação à informação obtida na mediação. A informação que cada um traz é sua, mas a informação que eu obtenho na mediação, esta é sigilosa. O mediador não pode ser testemunha. O perito que estiver na mediação não pode ser testemunha, porque ele está coberto pelo sigilo. O sigilo só não funciona quando existe crime. Isso a gente tem que esclarecer as partes. Olha, sigilo sim. E sigilo de informações que estiverem, do que for aberto, o mediador não é obrigado, mas a estar passando para terceiros, etc. Pelo contrário, ele está obrigado é como advogado aí, né? Então, é o sigilo. Agora, as informações, isto em termos de produção de prova é muito importante, porque se eu tenho uma prova obtida ali, se eu tenho uma informação obtida, eu não vou poder, se a mediação não for resolvida, eu não posso usar aquela informação num processo arbitral ou num processo judicial contra a parte. Então, ao mesmo tempo, se eu trouxe uma prova, eu tenho que pensar, eu trago, depois, se não der certo a mediação, se eu não tiver acordo na mediação e eu quero prosseguir com uma arbitragem, como é que eu fico? Eu já abri essa prova. A pessoa tem essa informação, mas ela não pode usar. Então, é uma coisa difícil. Eu acho que é uma questão bem difícil, essa questão de como é que nós trabalhamos com provas e com sigilo. E como é que eu prefiro, assim, as partes, prova documental, traz na sessão, as partes sabem o que está ali, se informam, mas eu não abro para o outro levar, porque eu não sei o que pode acontecer com aquele documento. Então, é tudo dentro da sessão de mediação. Agora, cada mediador vai ter a sua forma de trabalhar. Ele é que tem que... Porque o mediador é que tem que garantir o sigilo dos documentos apresentados. Então, é uma questão... Questões de família são muito complexas. E muitas vezes as pessoas... Acaba a mediação porque uma das partes não quer trazer as suas informações a respeito da sua capacidade financeira. Sim. Eu acho isso muito interessante porque estou pensando na cláusula escalonada, que a gente estuda comumente mediação, e se fracassa a mediação, as partes vão à arbitragem. É muito interessante porque eu imagino um advogado de empresa abrir na mediação prova documental que pode ser utilizada na sua conta na arbitragem. É muito difícil. Não pode, isso que eu estou dizendo. Ele pode usar, a outra parte não pode. Então você teria que ter, vamos pensar, quando você traz as provas, assina todas as partes que isso foi apresentado na mediação. Aí? Mas aí você colocou uma penalidade. Se outro quebrar o sigilo, porque pode ser, estamos falando muito dinheiro. Eu acho que se quebrar o sigilo, eu entendo que é dano. É dano. É perda. Se colocar alguma cláusula nesse contrato dizendo vai pagar uma multa, porque... Sim, o perdas e danos. Você responde por perdas e danos. Você sabe que no Tribunal de Justiça, eu sou conciliadora lá, e muitas vezes a gente trabalha com as questões e as pessoas não se tocam disso, porque você está no ambiente público, o processo é público, você como é que tem sigilo? Eu falo, não, aqui tem.
Por quê? Muitas vezes você consegue um acordo não pelo que está no processo, mas aquilo que a parte não contou no processo. Tá certo? E outro dia, exatamente, a gente estava numa questão assim, aí a parte lá, muito tranquila, abriu tudo. Coisas que não estavam no processo. Aí o outro falou assim, eu vou fazer isso. Eu falei, aqui ó, você não vai fazer nada com essa informação. Aí ele não se tocou, tanto que ele falou abertamente, porque aí você tem um processo público e uma sessão sigilosa, né? E é muito difícil também, né? Por quê? E o sigilo, porque é uma garantia. É uma garantia. Na Inglaterra tem lei dizendo isso. Aqui no Brasil a gente não tem. A Inglaterra tem lei, e a lei privilegiando, inclusive, negociação. Não é? Quando você faz a negociação entre os advogados, a gente tem ética, não é? Se eu faço uma negociação, o que eu tenho, aquilo que vai, a informação que vai para mim, eu não vou botar no processo. Mas eu tenho isso por questão ética. E eu já tive colegas que colocaram no processo. Já. Né? E aí, como é que você faz? Você não pode dizer, você não tem como provar. Aí, eticamente, existe um respeito entre os colegas. Aquilo que eu levo para você é uma informação, eu digo, agora não deu a negociação, nós vamos partir para a guerra, né? Agora, na Inglaterra tem lei protegendo. Isso eu sei porque através da informação de uma mediadora. Agora, aqui, nós temos essa garantia no Código de Processo, está lá, que tem que ter o sigilo. Então, aí vai ter a interpretação da regra jurídica que está dentro do Código de Processo, né? Então, hoje, no Brasil, começa, porque até hoje a mediação é uma coisa que existe, é feita, mas não existe institucionalmente, né? Então, a hora que ela entrar no Código de Processo, ela começa a ter uma existência e uma interpretação jurídica dos seus princípios. Sim? Porque eu aprendi isso quando a gente estudava arbitragem, mediação, que uma diferença, grande diferença entre arbitragem e mediação é que o árbitro nunca pode falar com uma parte. Se o árbitro sempre tem que se referir a ambas partes, nunca pode falar isoladamente com uma das partes. Porém, o mediador pode, e que às vezes é muito útil. Isso aprendi com professora da Argentina, que inclusive da Fundação Libra, que ela o nome dela, não me lembro agora, da Fundação Libra, que ela falava que inclusive eles tinham uma sala, no instituto, na Fundação Libra, tinha uma sala, onde era a sala como que se reunia o mediador e as partes, mas que tinha uma sala sempre disponível do lado, porque quando se travava a mediação, o mediador poderia ir com uma das partes fora, aí a parte se sentiria à vontade para abrir temas que não se sentiria à vontade para abrir frente a outra parte, e que isso poderia ser feito na mediação, e isso ajudaria a destravar a mediação e pelo que eu vejo, uma forma de garantir o sigilo também, porque fica na pessoa do mediador. Eu não sei se isso é não, isso é real, é pertinente e é muito interessante, porque, como eu disse, no Brasil você vem a formação via os psicólogos, né? E via mediação familiar. E na mediação familiar não é aconselhada, é só excepcionalmente que você usa esse recurso. Por quê? As partes já vêm com muita desconfiança uma da outra e as questões passam por muita emoção, né? Então, o mediador, se vai ter uma sessão privada, como a gente diz, com uma das partes, e houve um segredo ou houve uma situação difícil, ele fica preso, porque ele vai chegar lá e abrir para o outro, são situações muito difíceis. Então, na mediação familiar, a regra, eu acho, é não faça isso a não ser excepcionalmente, por uma questão muito pontual. Muitas vezes você tem as pessoas se exaltam, né? Você não consegue controlar ali, e na mediação familiar isto é muito comum acontecer, porque que as pessoas coloquem as suas emoções, sim, mas que elas corram o risco de se estapear é outra coisa. Então, eu tive uma situação dessa, e eu pedi, você saia da sala que eu vou conversar com ela. E depois ela saiu, eu conversei com o outro, porque tudo que você admite para um na mediação, você tem que admitir para o outro, porque você tem que ter equilíbrio, porque senão
as partes saem e não se sentem confortáveis e a mediação não caminha. Então, eu fiz isso, mas é uma exceção. Agora, na comercial, na societária, onde você tem empresas, é muito interessante. Tem momentos, se você sente, você inicia junto, mas se você sente que as partes estão colocando, mas que tem questões que não estão saindo, você começa a perceber que a coisa tá falha. Aí é interessante abrir uma sessão privada, e aí é diferente. Aí você realmente coloca o sigilo. Eu só vou abrir aquilo que a parte me autorizar. E aí as duas partes concordam com isso, né? Agora, sempre é uma situação difícil para o mediador, né? Porque o princípio da lealdade, da confiança, ele tem que saber trabalhar bem isso para que a outra parte não ache que você está se aliando. E as partes usam para buscar aliança. Isso que é o pior, né? As partes que estão mediando buscam esse recurso para criar uma aliança com você. E aí você fica numa situação difícil. Mas na hora da negociação também. Porque muitas vezes a proposta, a pessoa quer conversar com o mediador para saber se propõe isso, se não propõe. Muitas vezes você ouve de um, depois você ouve de outro, e a gente equilibra a proposta para resolver. Então sim, é muito bom, mas tem que saber usar, né? Então, aí já estou passando para as fases do procedimento, que é um dos itens que eu coloquei para vocês, que o contexto probatório. No meu entendimento, as provas devem ser produzidas na parte da investigação do conflito, né? Porque é aí que vem toda a parte da informação, né? E aí que as partes, o mediador trabalha sabendo quem são, qual é a relação, quem são as partes e o que elas estão trazendo para a mediação. Então toda a informação é nessa parte. Inclusive, se for necessário, uma prova pericial também, né? Da investigação do conflito. Depois eu vou explicar cada uma. E na fase da negociação, que é quando há escolha entre as diversas opções levantadas. Então aí você vai trabalhar com recursos e que muitas vezes um documento, um laudo de avaliação, etc., vão fornecer elementos para a negociação. Então, agora dizendo o que é essa fase. A primeira fase, que é a fase da abertura, rapidamente eu esclareço a vocês. É a fase onde as pessoas chegam, conhecem o mediador, escolhem o mediador também vê se ele tem, porque tem que ter uma empatia. Senão não dá para fazer mediação. Você percebe quando não dá, até por conta do tal dos ruídos internos, né? Tem horas que não dá. Então, há este conhecimento, a fase da apresentação e onde há a criação do que a gente chama de rapport, que é um ambiente acolhedor, né? E depois você cria esse ambiente, começa a criar a confiança e vai discutir como é que a mediação vai se processar. Você firma o contrato, firma as regras da mediação, os valores a serem pagos. Então, essa é a fase da abertura. E é lógico que você vai ver se aquele conflito é mediável ou não, né? As partes vão colocar rapidamente o que elas estão pretendendo. E aí nós passamos para a fase da investigação. É a fase mais forte da mediação, porque você vai identificar a situação de conflito. Muitas vezes o conflito que as partes trazem é uma parte só dele, como a gente diz, tem o conflito subjacente, né? O conflito latente, que aparece nessa hora. A relação entre as partes, porque nós trabalhamos a relação. Recolher e compartilhar a informação, é isso que eu digo, compartilhar, um e outro ouvindo, e para mudar a forma de comunicação. E recompondo então a comunicação, quer dizer, a gente recria a comunicação entre as partes. Então, aí eu acho que a gente produz prova documental, produz prova... Aí tem um espaço, e é lógico, mas sempre usando com cuidado. A prova não é o objetivo do mediador e das partes. A prova deve informar e embasar, mas não é ela que vai nos dar o acordo. Diferente
do processo arbitrário judicial, que a prova é fundamental para formar o convencimento do árbitro e do julgador. Então, a outra fase, que é a de levantamento das opções, a gente só pode passar para esta fase se nós conseguimos esta recomposição da comunicação, se realmente levantamos todos os interesses. Então, em vez de posições, nós temos as motivações. Em cima das motivações que levam às posições é que vão ser construídas as opções de ganhos mútuos. Então, como é que podemos resolver? Então, é levantar o tal do brainstorm, ou o toró de palpite, né? Então, todas as possibilidades, sem se ligar a nenhuma. Então, tem que ter isso, é um movimento de levantamento de opções. Todas as possibilidades imaginadas a partir dos interesses. Levantadas todas, é que nós vamos então passar para outra fase, que é onde eu acho que também cabe a produção das provas, que é a fase da negociação. Então, é a escolha de qual opção atende mais aos interesses de ambos, porque a escolha tem que ser de ambos. E qual é, eu estou falando rapidamente, gente, mas é um trabalho muito grande, né? Então, nesta fase também cabe. Por quê? A escolha tem que ser legitimada. E como é que você legitima uma escolha? Como é que ela é legítima? O que ela quer dizer legítima? O que é legitimar? Autenticar? Seria uma autenticação. Agora, como é que você autentica uma escolha numa negociação? Eu tenho diversas possibilidades, né? A gente diz que tem que aumentar o bolo. Quanto maior as possibilidades de resolução, mais fácil de eu escolher uma, né? Eu tenho várias opções. As partes escolhem. Como é que aquilo é legitimado? Se ela escolheu errado, ela está sendo prejudicada, eu acho que cabe você, como mediador, mostrar para ela que ela está indo no caminho errado. Não, a gente tem a fase seguinte. Depois da escolha, você faz a tal da agenda. Você testa a escolha. Você vai testar, e o mediador vai ser o advogado do diabo. Ele vai fazer perguntas para perceber se aquelas partes estão entendendo o alcance, se aquilo pode ser... Porque muitas vezes a opção parece maravilhosa. Aí fala assim, mas dá para fazer isso? Daqui 6 meses, como é que vai estar? Aí você vai testando essa escolha. Mas essa escolha tem que ser legitimada entre as duas partes. Tem que ser legítima para as duas partes. É um pouco autenticação. E como é que a gente faz? É assim, ó. Elaboração dos critérios objetivos. Como é que você autentica? Através de padrões e de procedimentos, né? Os padrões justos, isto aí quem fala isso é da teoria da negociação, é do livro do Fischer e Yuri. Eu acho que é muito interessante os padrões justos para obter. São realmente critérios, parâmetros que as duas partes aceitam, não é eu acho. É um acho fundamentado. Eu acho que aí talvez seja o momento mais importante da mediação, porque se uma das partes escolher uma alternativa não vantajosa, por qualquer motivo, técnico ou legal, cabe ao mediador forçar uma discussão para mostrar que aquilo não está sendo vantajoso para uma das partes. O trabalho do mediador, por isso que eu digo que ele tem que ser um bom negociador. Ele tem que saber e ele tem que, se ele percebe que há desequilíbrio entre as partes, a gente tem que intervir. Você não pode, porque muitas vezes tem pessoas que querem se livrar e aceitam coisas. O mediador não pode deixar isso. Não pode. Ele tem que começar a perguntar e mostrando através de perguntas se a coisa é viável ou não, né? Se a solução escolhida é viável, porque o objetivo é que seja escolhida, legitimada e cumprida, né? É este que... Então, aí eu acho que aqui, eu entendo que aqui também são importantes, porque lógico, os padrões justos você tem através do quê? De valor de mercado, é uma avaliação de opinião científica, precedentes jurídicos, padrões, tradições, usos e costumes, normas legais. Então você tem o desconhecimento das partes. Uma das partes deve ser muito mais frágil, muito mais despreparada para uma negociação, então cria uma fragilidade muito grande, né?
Então, mas isso, se a gente perceber que existe um descompasso muito grande, a mediação também não dá para... Não dá pra, você tem que suspender a mediação, dar um tempo para a parte se informar, fazer com que... sugerir um preparo, sugerir a consulta a um advogado, sugerir... Aí a gente pode sugerir uma perícia, né? E aí eu vou ver a perícia, não seria uma perícia como a gente trabalha no judiciário e na arbitragem. Você não tem um perito com assistentes, você tem alguém que vai dar uma informação técnica. E os procedimentos justos também, aí sorteio, revezamento, deixar a decisão a cargo de terceiro, isso são sugestões de procedimentos para escolha. Quantas vezes a gente tem uma partilha que como é que você resolve? Ambas as partes querem aquele bem. Aí você trabalha na mediação e depois pode sugerir um sorteio, né? Então são padrões e critérios que nós usamos para que aquelas partes saiam realmente fundamentadas. A escolha, a opção foi fundamentada em critérios. Isto eu acho que é muito rico até quando a gente faz uma conciliação. Se você faz uma conciliação, você propõe aquela célebre, vamos dividir o meio valor, cada um fica com a metade, mas se isso é baseado em critérios objetivos, aí aquilo é sedimentado e as partes vão cumprir. Então isto é um recurso da negociação que a mediação usa. E aí acho que estamos terminando. A outra coisa, acho que me delonguei muito, que é a questão do tipo do conflito. Então, dependendo do tipo do conflito, tem mais prova, menos prova, porque tem conflitos muito delicados, que você usar um tipo de prova, em vez de ser benéfico, pode ser improdutivo, pode romper aquela relação que a gente, a custo, conseguiu entre aquelas partes. Então, a definição de conflito é muito interessante e é fundamental, porque, olha, a vida inteira que eu fui advogada, eu nunca pensei no conflito. Eu comecei a pensar no conflito quando eu virei mediadora. E aí, o que me ajudou na advocacia? Então, é importante esse saber conjunto, porque aí você começa a entender por que as partes brigam. O que é um conflito? E eu acho que essa definição de conflito é muito boa. É uma contenda entre pelo menos duas partes interdependentes e que percebem objetivos incompatíveis, recursos escassos e interferência na realização de objetivos. Eu pergunto para vocês, é possível um conflito aqui entre vocês? Os interesses aqui são muito divergentes. Num primeiro momento, não, né? Por que vocês vão ter um conflito? Vocês são pessoas isoladas. Alguém é interdependente? Agora, na hora que vocês são meus alunos, vocês começam a ter uma outra relação. E vocês começam a ser interdependentes, né? Em relação, enquanto pessoas assistindo uma aula, não. Enquanto pessoas que estão querendo me ouvir e aprender comigo, vocês começam a ter um. E se um aluno me pergunta e o outro pergunta, e aí eu privilegio um e não ouço o outro, o que pode acontecer? Recursos escassos, porque um só professor com dois ouvidos e vários querendo perguntar, e eu privilegiei um e o outro eu não quis ouvir. E aí cria um conflito, pode criar um conflito entre essas partes. Então eu acho que é bem, porque qual era o objetivo do aluno? Era realmente perguntar para ouvir a minha resposta, e não conseguiu, né? Aí ele vai ficar com raiva, aquela lá que é chamativa, não sei o quê, ou aquele lá fica fazendo coisas, o professor assim, ouve a ele e não me ouve, né? Isso é comum numa sala de aula. Então, de repente, nós temos um conflito, né? Então, é uma coisa muito simples, mas para a gente entender um pouco. Essa noção é fundamental na mediação, na arbitragem, na advocacia, mas na mediação é fundamental, porque nós temos que saber que a gente trabalha com o conflito. E o conflito, e aí o que a mediação diz, que o conflito não é negativo nem positivo, né? Porque a imagem do mundo jurídico a respeito do conflito antes era uma coisa negativa. Quantas vezes eu vi juízes, tem que acabar com o conflito? Não dá para acabar, o conflito não se acaba, hoje a gente sabe, quem nos ensinou isso foram
as áreas comuns, outras, a psicologia, quem trabalha com a comunicação humana, quem trabalha com outro lado da percepção humana, né? Com o subjetivo. Então sabemos que o conflito não dá para acabar com ele, dá para você administrar, usar os recursos, porque o conflito gera mudança e gera uma força muito grande, que se bem administrado, ele é um fator de positivo, né? A gente percebe isso no direito, né? Nos conflitos. Os conflitos levaram a muitas vezes leis que beneficiam, né? Isso, aquelas partes, a criação de leis, a mudança da forma como a sociedade vê, né? Hoje todo mundo aceita a greve, né? Há 20 anos atrás era preso quem fazia greve, é um conflito. Então ela mudou o conceito, né? Então é isto que a gente tem que perceber, e é isto que nós trabalhamos na mediação. Nós gerenciamos, administramos o conflito, e esta força que vem na crise, né? Esta força de mudança, para com que as partes ultrapassem o conflito e vivam melhor no futuro. Então essa é a grande... Tudo vendedor de esperança, os mediadores, viu? Nós, os pastores. Então, no conflito familiar, como eu digo, é fundamental o formulário de informação econômica e patrimonial, que no Brasil é difícil de conseguir, né? Uma das coisas mais difíceis. Quando eu comecei a aprender mediação familiar, eu falei, no Brasil não vai dar para fazer. E todo mundo põe tudo embaixo do tapete, né? Ninguém abre o jogo no Brasil, né? Até eu acho que não é por bondade, maldade, é uma característica do povo, né? A gente não gosta muito de abrir o jogo, né? Nos conflitos societários é fundamental prova documental e pericial, e nos conflitos negociais em geral, do mesmo jeito. Agora vamos ver os meios de prova, que eu entendo, a prova documental, que é basicamente um instrumento de informação, deve ser utilizada para trazer as informações que as partes dispõem e as evidências. É lógico que isso, se você tem uma evidência, você tem uma foto do que aconteceu, você traz. Porque você vai informar o outro e vai formar a convicção no outro de que ele tem que pensar um pouquinho na percepção dele se é correta ou não, né? Então, isso são importantes, mas tem que ser sempre usadas com muito cuidado, para não botar para fora a outra parte da mediação, né? A perícia na realidade é um parecer técnico, normalmente. Um parecer é direcionado para informar e dar subsídios técnicos necessários para as partes e para o mediador. E não deve ser usado como material de confrontação entre as partes, porque aí acaba com a mediação. Se aquela parte se sente questionada, ela vai sair, ela não vai mais continuar na mediação. Então tem que usar com cuidado. E testemunha normalmente não se utiliza, porque a gente entende que é um sistema, né? A teoria do sistema. O mediador e as partes é um conjunto, um sistema, e tudo que vier de fora interfere. Então a gente tem que ter muito cuidado quando muitas vezes você está fazendo uma mediação, chega uma das partes junto com o irmão, junto com a mãe, e quer entrar junto. Não dá para entrar, porque interfere, né? Ou com o sócio, ou com um terceiro que veio trazer. Não pode. A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que mude, tudo que a pessoa que entra, ela vai interferir e pode acabar com uma mediação. Como muitas vezes uma pessoa que é citada por todas as partes, se ela vier, ela pode ajudar aquela mediação a caminhar. Então são coisas muito ricas e muito diferentes dos outros procedimentos de resolução de conflitos. E eu acho que terminei aqui. O tipo de documentos, aí se eu trouxe para vocês verem, esses tipos de documentos é um mediador americano que ele arrola os documentos que devem ser juntados na mediação. E eu trouxe exatamente para vocês perceberem como o modelo americano é muito próprio e muito diferente. Eu falei, isso para mim é uma relação de documentos de um advogado, ou numa arbitragem, ou num processo judicial, porque ele fala de testemunhas, declarações, expressões interpretadas como admissão de erros de conhecimento ou falta. Você vai trazer, botar na cara do outro uma coisa uma carta que ele escreveu admitindo um erro?
Se você fizer isso numa mediação, eu acho que o risco é acabar com a mediação. Então, aqui no Brasil, porque mediação é cultura, né? A gente tem que saber o país onde a gente está. Nos Estados Unidos é tranquilo, porque a realidade deles é diferente da nossa, a cultura é diferente. Então, eles são muito mais pragmáticos, muito mais frios, muito mais diretos, né? E nós não. Então, olha aqui, e aqui continua a relação, é o Moore. E comprova a natureza e extensão dos danos, isso sim, eu acho que isso é um documento importante para se trazer. Porque como é que você vai fazer uma mediação que envolve danos? Como é que você vai trabalhar com uma seguradora sem trazer as suas evidências? Num conflito entre empresas, a realidade entre empresas, é uma realidade da área mercantil, é muito mais frio e a coisa é diferente. Quer dizer, mesmo quando você tem uma parte, uma seguradora, também, digamos, é um caso muito comum. Agora, o que eu digo é isto, que o documento não é o documento que vai levar as partes para o acordo. O documento embasa o acordo, mas se você usa do documento para confrontar... Desculpa, sabe que não concordo, porque eu falo como advogado. Se a outra parte me mostrar um documento que uma prova contra a minha, talvez eu prefira chegar a um acordo e vir arbitragem. Porque eu vou falar para o meu cliente, escuta. Ele ficou perdendo. Não, então... Olha sim, estou de acordo com você. Então, as evidências, eu acho que evidência é uma coisa importante, porque o outro não tem resposta. Então, como a prova se destina não só ao mediador, mas principalmente à outra parte, porque ela tem que se convencer das razões ou da falta de razão dela, né? Porque é isso mesmo, a partir do que for colocado, da informação toda trazida. Quantas vezes você tem... Porque dentro das empresas tem gente. O advogado é frio, mas as pessoas não. Os executivos têm uma dificuldade na mediação, até porque eles têm medo de firmar acordos que eles não, que depois o acionista não banque, tá certo? O advogado é muito bem-vindo na mediação, mas só que ele tem que se preparar para a mediação. Ele tem que preparar tem que preparar o cliente, ele tem que dizer para o cliente que ali é diferente. O objetivo é outro, tá certo? Preparar as provas, é uma outra preparação. E normalmente os mediadores, sempre quando tem advogados de ambas as partes, a gente busca ter uma reunião antes com o mediador, para dizer qual é o seu papel e qual dos advogados, para que eles saibam que o mediador não vai entrar no papel deles, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo, é muito bom, porque muitas vezes ele consegue mais friamente perceber e pode orientar o seu cliente. Agora, muitas vezes os advogados, isso é experiência argentina, isso eu perguntei, porque lá tem muita mediação. Como é que é? Muitas vezes os advogados já nos conhecem, eles vêm na primeira sessão, depois eles dizem, não, agora vocês continuam com eles, depois ele volta mais quando a coisa já está na fase das opções ou da escolha, sabe? Essa fase da recomposição da comunicação, essa fase de informação, essa fase de busca dos interesses. Muitas vezes as partes com o mediador conseguem trabalhar melhor, né? Agora, na fase das opções, da negociação, muitas vezes é muito importante o advogado, né? Que vai aconselhar o seu cliente junto e vai ver o que é melhor para ele, aquilo que o Gabriel falou, para ele não escolher, porque muitas vezes na emoção, escolhe uma situação impossível. Agora, o mediador tem que testar, é a fase da agenda, tem que testar para ver se aquela solução vai funcionar. É lógico que ele não vai testar tanto ao ponto de inviabilizar o acordo. A gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Porque você começa a perguntar demais, você acaba com o acordo, né? Aí a pessoa começa a imaginar situações, porque as pessoas imaginam situações que não vão acontecer. Então a gente tem que saber trabalhar com esse teste, mas tem que testar. E aí termina com o fechamento, com o acordo. E a proposta e muitas mediações, dependendo do assunto, a gente faz um fechamento de acordo por um tempo
e pede para voltar daí 6 meses, ver se funcionou. Então a mediação é muito flexível, né? Eu acho que o mediador hábil, ele tem que perceber o que vai ser interessante para aquele caso. Então faça um provisório, faz um acerto provisório, volta de novo. Então depende muito, quer dizer, muitas vezes as pessoas precisam, porque a gente sabe que o conflito não é uma coisa estática, é dinâmico, e muitas vezes ele está num auge que aí você não consegue resolver. E aquelas pessoas precisam de um tempo para melhorar. Agora, muitas vezes se deixa o tempo demais, cristaliza e você não resolve nunca mais.